No universo do candomblé, as folhas são consideradas portadoras de axé, a força vital que conecta o ser humano aos orixás e à natureza que os manifesta. Cada folha carrega uma vibração específica, associada a determinado orixá, e por isso a escolha correta das ervas para um banho espiritual não é um mero ato botânico, mas um gesto sagrado de alinhamento entre corpo, espírito e tradição. Desde a chegada dos povos iorubás ao Brasil, o conhecimento sobre as folhas viajou na memória dos mais velhos, adaptou-se aos biomas locais e firmou-se como fundamento indispensável para qualquer trabalho de defesa ou abertura de caminhos. Quando o iniciado se aproxima do terreiro, a primeira lição que recebe é a de que nenhuma folha deve ser colhida sem reverência. Antes de tocar na planta, faz-se um pedido de licença à entidade que a governa e à ancestralidade que guardou aquele saber. Essa relação de respeito evita que a folha perca seu axé e garante que ela cumpra o propósito para o qual foi destinada. Nenhum banho é forte se a própria coleta estiver carregada de pressa ou de pensamentos negativos. Por isso existem dias e horários corretos para cada tipo de folha, escolhidos segundo a dominação astrológica de cada orixá e o ciclo de energia da lua. A tradição oral ensina que Exu, mensageiro entre Orum e Aiê, é o primeiro a ser lembrado quando se fala de folhas. É ele quem abre os caminhos para que a sacralização alcance seu objetivo. Depois de saudá-lo, o zelador ou a zeladora determina quais ervas poderão ser usadas pelo filho ou filha de santo, levando em conta o orixá de cabeça, a fase da vida da pessoa e a urgência do pedido. Não existe receita universal. A combinação perfeita nasce da conversa entre iniciador e iniciado, do jogo de búzios e do conhecimento vivencial do terreiro. Muitos banhos se concentram na defesa espiritual, pois o dia a dia moderno expõe qualquer pessoa a invejas, energias densas e cansaço psicológico que, no campo sutil, se acumulam como sujeira em volta do corpo. Folhas como a espada de Ogum, a arruda ligada a Yansan e o guiné associado ao Oxóssi são comuns nesse contexto. Já os banhos de prosperidade costumam trazer ervas de doçura e fartura, como folha de louro oferecida a Xangô, manjericão ligado a Oxum e boldo de Iroco que harmoniza decisões financeiras. Mesmo assim, as combinações variam de acordo com a orientação do jogo e a necessidade concreta de quem procura ajuda. O primeiro contato de um filho de santo com as folhas de seu orixá acontece geralmente durante o bori ou a obrigação de cabeça. Nesse momento, ele entende que o destino pode ser cuidado com elementos simples da natureza, desde que esses elementos sejam tratados como se fosse comida de rei, lavados com água corrente, despertados com cânticos tradicionais e sustentados com fé. A simplicidade do processo não significa falta de complexidade espiritual, ao contrário, é na pureza dos detalhes que o axé se concentra. O aprendizado inicial inclui a diferença entre folhas frias e quentes. Folhas frias acalmam, trazem paz, limpam. Folhas quentes ativam, protegem, cortam demandas. É responsabilidade do mais velho ensinar essa classificação para evitar que um banho de calmaria seja feito com ervas de energia excessivamente vibrante, gerando agitação em vez de serenidade. O mesmo se aplica ao inverso. Uma pessoa que precisa de força e coragem não deve se banhar apenas com folhas frias, sob risco de aumentar a letargia. Outro ponto fundamental é o silêncio durante o preparo. Falar em excesso perto das folhas é como desperdiçar o segredo que elas carregam. O silêncio não é apenas formalidade, ele permite que o coração escute as orientações intuitivas enviadas pelo orixá. Assim, cada movimento, desde cortar o caule à mão para não ferir a planta até o cuidado de não deixá-la no chão, converte-se em oração viva. Ao final da coleta, as folhas são envolvidas em pano branco limpo, sinal de respeito e pureza. Nada de sacolas plásticas que sufoquem a respiração da planta. No caminho de volta ao terreiro, evita-se conversa mundana e músicas que não sejam cantigas de fundamento. O trajeto já faz parte da consagração porque o vento, o sol ou a chuva completam a bênção natural concedida pela mata. Quando o filho de santo testemunha todo esse cuidado, desperta-se nele a consciência de que não existe atalho para o axé verdadeiro. Ele aprende por experiência que o poder das folhas não está apenas em suas propriedades medicinais visíveis, mas na intenção devota que permeia cada gesto. É assim que a tradição mantém viva a memória dos que vieram antes, pois cada banho bem feito é também um tributo às mãos anciãs que um dia ensinaram o mesmo caminho. O momento de seleção e separação das folhas dentro do terreiro exige discernimento,
pois nem todas as ervas aparentes na natureza guardam a mesma vibração ao serem combinadas. O zelador costuma espalhar as folhas sobre uma toalha branca no chão limpo e guarnecido de efum, protegendo o espaço de interferências externas. Seguindo a orientação dos búzios, ele separa por categoria: folhas principais, folhas auxiliares de reforço e folhas de harmonização. Essa divisão reflete a concepção de que um banho é como uma receita culinária espiritual, onde cada ingrediente tem função exata de sabor e nutrição energética. A folha principal é aquela que responde diretamente ao pedido. Se o adepto busca defesa, a espada de Ogum pode assumir esse papel, cortando demandas com sua energia afiada. Para a prosperidade, pode-se escolher manjericão ou folhas de louro que atraem fartura material e clareza nas decisões. As folhas auxiliares reforçam a vibração da principal, como a ruda que expulsa inveja ou a alfavaca que acalma a mente e amplia a intuição. Por fim, folhas de harmonização, como hortelã ou erva doce, suavizam o efeito e equilibram o campo áurico, evitando picos de energia que causem desconforto. Antes de qualquer contato com água, o zelador sopra suavemente sobre as folhas enquanto entoa um cântico específico, despertando o espírito da planta. Essa prática, conhecida como cabaça de sopro, é fundamental para acordar o axé adormecido após o corte. Algumas casas de candomblé utilizam também a vibração de atabaques tocados em ritmo lento, auxiliando na conexão entre a energia vegetal e o orixá regente. O som ressoa nas moléculas de água contidas naturalmente nas folhas, preparando-as para maceração. Em seguida, as ervas são lavadas em água corrente de pote de barro ou quartinha, sempre usando a mão direita para quem é de mão direita, ou a esquerda para quem é de mão esquerda, prática que respeita a polaridade individual. O uso de utensílios de metal é evitado porque o metal, sendo frio e sem axé específico, pode interferir no campo vibracional das plantas. Copos ou bacias de vidro transparente são aceitos em alguns terreiros modernos, desde que consagrados e usados exclusivamente para esse fim. A maceração, chamada tradicionalmente de amassar folha, é feita com movimentos circulares lentos no sentido horário para atrair e no sentido anti-horário para expulsar. Escolhe-se o sentido conforme o propósito do banho. Durante o ato, cantigas antigas são entoadas, invocando cada orixá responsável pelas ervas em uso. A voz do zelador age como comando, autorizando a liberação do axé contido nas fibras vegetais. Nessa etapa, a água começa a adquirir coloração e aroma marcantes, sinal de que a seiva se mistura ao elemento líquido, formando um elo entre os 4 elementos: água, terra, ar do sopro e fogo que virá depois na vela acesa. Uma vez macerada, a mistura permanece em repouso por tempo pré-definido. Banhos de defesa costumam descansar menos, pois sua energia é mais densa e ativa. Banhos de prosperidade repousam um pouco mais, permitindo que a doçura das ervas se firme na água. Enquanto isso, uma vela branca ou do orixá correspondente fica acesa ao lado, alimentando o banho com a chama da transformação. Em silêncio ou com cânticos repetitivos, o zelador ora, pedindo que o orixá aceite aquele trabalho e abençoe quem vai se banhar. Quando chega a hora de aplicar o banho, orienta-se que a pessoa esteja limpa fisicamente, livre de perfumes fortes e vestida com roupas claras. O banho espiritual não substitui a higiene comum, ele a complementa. Derrama-se a água do pescoço para baixo, nunca na cabeça sem orientação, porque Ori tem tratamentos próprios. Algumas exceções ocorrem, mas somente sob ordem direta do jogo de búzios. Durante o derramamento, recomenda-se pensar naquilo que se deseja alcançar ou afastar, pois a mente molda o resultado. Após o banho, os restos de folhas não devem ocupar o lixo doméstico. Eles podem ser entregues à natureza em local adequado, aos pés de uma árvore adequada ao orixá do banho, em corrente de água limpa ou cobertos por terra fresca. Esse descarte consciente evita que a energia trabalhada retorne ao adepto de forma desequilibrada. Além disso, demonstra gratidão à terra, que oferece as folhas como presente divino. Para muitos, esse processo parece laborioso à primeira vista, mas com a prática torna-se ritual de autocuidado espiritual tão natural quanto preparar alimento físico. A repetição consciente das etapas fortalece o vínculo da pessoa com seu orixá e com o terreiro. O banho deixa de ser apenas remédio para crises e passa a ser parte de uma rotina de equilíbrio permanente. O resultado percebido após um banho bem feito varia.
Em banhos de defesa, é comum sentir leveza imediata e cessar de dores de cabeça persistentes. Em banhos de prosperidade, a mente clareia e oportunidades surgem sem esforço excessivo. Mas o maior ganho é invisível. O campo áurico reintegrado ao fluxo de axé, sinalizando aos orixás que o adepto mantém disciplina e fé. Assim que o banho cumpre seu papel, inicia-se a fase de manutenção do axé alcançado. O cuidado contínuo envolve práticas simples, manter a casa organizada, alimentar-se de forma equilibrada e resguardar a mente de pensamentos de derrota. Cada atitude cotidiana pode nutrir ou drenar o efeito do banho, pois tudo o que fazemos é extensão do compromisso assumido diante das folhas consagradas. O filho de santo aprende que prosperidade não floresce em solo de desânimo e que defesa não se sustenta em ambiente de fofoca ou conflito. O acompanhamento do zelador é essencial. Semanalmente ou conforme necessidade apontada pelos búzios, ele avalia se novos banhos são requeridos ou se o momento pede um ebó mais elaborado. Ao consultar as conchas, ele verifica se a pessoa absorveu bem o axé ou se algum bloqueio persiste. Às vezes um simples banho precisa ser reforçado com um padê para Exu ou com oferenda de frutas para Oxum, equilibrando doçura e movimento na vida da pessoa. Toda a prescrição vem embasada na leitura oracular e no histórico de cada adepto. Quando se trata de banhos de prosperidade, muitos zeladores recomendam períodos específicos do mês. Lua crescente é famosa por impulsionar caminhos abertos, mas a experiência mostra que a verdadeira prosperidade vem de uma cabeça bem alinhada antes de qualquer fase lunar. Por isso, alguns terreiros focam primeiro em banhos neutros de alinhamento, usando folhas consideradas frias, para só depois encaminhar a pessoa aos banhos de atração, usando folhas quentes que aceleram o fluxo de oportunidades. Há também a dimensão comunitária dos banhos. Em grandes obrigações de casa, como a festa de um orixá, os banhos coletivos antecedem o xirê. Eles preparam todos os presentes para a energia forte do barracão, garantindo que cada corpo físico esteja leve e receptivo ao transe. Nesses casos, a preparação das folhas é tarefa de vários ogãs e equedes, numa cadeia de trabalho que integra honra, disciplina e alegria. A água restante é usada para aspergir o chão do barracão, selando o espaço e mantendo intrusos espirituais afastados. Com o passar dos anos, o filho de santo passa de receptor a guardião desse saber. Ele aprende que a tradição é acompanhada mais pelo exemplo do que pela fala. Quando prepara seu primeiro banho para outro irmão de santo, ele revive em suas mãos a memória dos mais velhos, perpetuando a linhagem da casa. Cada folha macerada revela-se símbolo de continuidade cultural, reforçando a identidade afro-brasileira e a resistência de uma religião que sobreviveu a séculos de repressão justamente por proteger seus conhecimentos na força discreta das ervas. O descarte adequado das sobras vegetais pisca como lembrete constante de que o candomblé é religião ecológica por essência. Descartar nas águas limpas ou sob a terra devolve à natureza o que dela veio, completando o ciclo de troca. Alguns terreiros, especialmente em centros urbanos, criam hortas comunitárias dentro do próprio espaço sagrado, garantindo abastecimento de folhas sem recorrer a locais poluídos. Essa prática fortalece o sentido de autonomia e reforça a mensagem de respeito à Mãe Terra, mostrando que tradição e sustentabilidade caminham lado a lado. Quando um adepto percebe melhora duradoura após semanas de banhos corretos, ele entende que prosperidade e defesa não são favores, mas reflexo de disciplina espiritual. Ao antecipar necessidades e manter banho preventivo, ele evita acúmulo de demandas que se tornariam pesadas. Assim, o corpo etéreo permanece limpo, e a intuição torna-se mais clara para ouvir o Ori. A fé ganha terreno fértil para germinar ideias, projetos e relações saudáveis. Por tudo isso, os banhos de folhas no candomblé são mais que simples práticas ritualísticas. Eles funcionam como escola viva onde cada etapa ensina reverência, paciência, humildade e responsabilidade. O cheiro das ervas, o cântico que embala a maceração e a água que escorre pela pele formam uma experiência sensorial que desperta memórias ancestrais adormecidas no sangue de cada descendente africano. Quanto maior o envolvimento consciente, maior a potência curativa e transformadora que o banho alcança. No fim, permanece a certeza de que as folhas manterão seu axé enquanto houver quem as trate com amor e nação. Elas lembram ao ser humano que, embora moderno, ele ainda é parte da floresta, do rio, do vento e do fogo que cozinha os alimentos.
Honrar as ervas é honrar essa verdade. E toda vez que a água verde escorre das folhas para o corpo, ela leva embora não apenas impurezas espirituais, mas também a ilusão de separação entre criatura e criação, fortalecendo o elo sagrado que sustenta a fé e garante a prosperidade em qualquer caminho.